Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Didática e Metodologia do Ensino da Libras como L2. Já tivemos a nossa aula 1, onde explicamos vários conteúdos e agora daremos continuidade ao nosso trabalho. Continuidade às nossas aulas. Peço a vocês que participem do fórum, respondam, caso houver dúvida, ou tiver ideias, sugestões, coloquem no fórum para que possamos interagir. Ponha sua opinião, para que possamos interagir nesse espaço do fórum. Participem, viu? Bem tranquilamente. Não precisa ficar com vergonha, ficar com medo de errar, não. O importante é aprender. Meu nome é Rosana, este é o meu sinal. Continuarei com vocês na disciplina de Didática e Metodologia, ok? Então, agora vamos discutir, mas antes da discussão, pergunto a vocês, por que aprender uma língua? Cada um tem já internalizado algumas questões sobre aprendizado de língua, significado, o porquê aprender uma língua. Então, pensamos que a maioria das pessoas pensa que já conhece a sua própria língua, a L1, e que a L2 ela vai possibilitar um conhecimento a mais, algo que é importante também. Então, no contexto social, profissional principalmente, é interessante esse aprendizado da L2. Os ouvintes já têm o português como primeira língua, mas às vezes vê uma vaga de emprego e nessa vaga é cobrado o inglês ou o espanhol. E no currículo, se não há conhecimento no inglês ou em outra língua, como vai desenvolver profissionalmente? Então, pensem, ampliar conhecimento é muito importante, particularmente no contexto profissional. Aprender uma língua vai nos auxiliar, vai nos desenvolver autoestima, vai me dar capacidades a mais, uma vez que outra língua abre possibilidades. Agora, se eu fico estagnado, não procuro novidades, não é legal. O importante é adquirir conhecimento sempre. Isso é relevante. Porque se for me dada uma oportunidade de utilizar uma outra língua, por exemplo, nas nossas discussões aqui sobre língua brasileira de sinais, é uma língua do Brasil, a segunda língua do Brasil. Então, todas as pessoas, todos os ouvintes, precisavam ter interesse, se esforçar para aprender essa língua, porque é a segunda língua do Brasil. Hoje percebe-se que sempre encontramos com surdos em vários espaços. Antigamente, quase não víamos surdos. Parece que eles ficavam escondidos, não se mostravam. Hoje não, hoje está diferente. Você andando na rua, você encontra com um surdo, bate papo, conversa em outros espaços. Então, vários espaços nós encontramos pessoas surdas. Então, é importante que saibamos utilizar a nossa segunda língua, a Libras. Isso vai nos oportunizar conhecer pessoas novas, fazer interações, conhecer um mundo diferente, um mundo novo. E também aprender uma língua, adquirir uma língua, não significa que eu já estou pronto, que eu já aprendi. O processo de aquisição se dá por passo a passo, um processo. Com relação ao português, se eu já sei, eu não vou adquirir a língua de sinais. Não, não é assim. O interessante é que, mesmo sabendo português, tendo contato com essa língua desde criança, já adquiriu essa língua, ok. Mas
que a língua de sinais, que é a segunda língua, me desperte também o interesse, que eu queira aprender, procure lugares que têm essa língua, procure cursos, espaços que vão me ensinar essa língua, professores que vão me ensinar. Então, é um processo de aprendizado. Então, eu preciso aprender quais são os meus objetivos nesse aprendizado de uma língua. Porque a sociedade cobra do surdo a língua portuguesa como segunda língua. E os ouvintes devem ser cobrados também a aprender a língua de sinais. Viram ali o diagrama? Evidencia que existem algumas influências no processo de aprendizado. Existem algumas especificidades que influenciam, quer sejam negativamente ou positivamente. Hoje, o professor, no processo de ensino da Libras, ele tem que se ater principalmente aos seus alunos. Qual o perfil desses alunos? Tem alunos com idades diferentes, crianças, jovens, adultos. Tem alunos, alunas, diversos tipos. Então, tem o gênero, tem a idade, então tem o perfil de cada um. E a partir do perfil, fica mais fácil aprender. Então, eu tenho que pensar... E no futuro, como será? Essa criança vai aprender Libras futuramente? Como será profissionalmente? Como será o contato dela com a sociedade, tendo em vista que é uma criança surda? Então, qual o perfil desse aluno? Pensem. Então, algumas pessoas têm facilidade no processo de aprendizado, já outras têm mais dificuldade. Uns alunos são mais fechados, outros mais abertos à interação, se comunicam com o professor, têm contato. Então, existem esses níveis, essa diferença entre alunos. Com relação à atitude, alguns alunos são mais passivos, esperam a informação chegar. Já outros não, têm mais atitude, são espertos, procuram informações, lançam mão de informações, têm vontade de aprender rápido. Então, temos essas diferenciações. Temos, com relação ao cognitivo, as especificidades de cada um. Alguns fazem reflexões mais devagar, alguns precisam de ouvir para aprender. Com relação ao cognitivo, um é mais lento, o outro já pega as informações mais rápido. Então, vai depender do aluno. Então, para isso é necessário que haja motivação. Por exemplo, hoje nós procuramos cursos. Mas eu não quero fazer nada. Eu quero apenas complementar o meu currículo, somente completá-lo. Já outros pensam, no meu trabalho será importante. Então, eu como professora terei aluno surdo ali, eu preciso urgentemente procurar um curso de Libras para aprender. Outros querem o curso de Libras para ter contato com o surdo. Então, cada um tem um estímulo no processo de aprendizagem. Cada um tem o seu motivo. Com relação ao interesse, esse fator é muito importante. Não adianta nada ir ao curso, sentar, mas não demonstrar interesse, não ter interesse, não querer ser cobrado durante as aulas. O bom é que você vá ao curso e tenha interesse em aprender realmente. Por exemplo, na disciplina, no conteúdo que está sendo passado naquele momento. Nossa, que legal aquele conteúdo, é bom, é prazeroso aprender. Já outro conteúdo, aquele conteúdo é chato, eu não gostei. Não quero aprender ele não, não tenho vontade. Então, vai depender do conteúdo também, da sala de aula. Então, deve despertar o interesse no aluno. Tem também a aptidão para a aquisição
e o aprendizado. Então é necessário atenção, é necessário muita atenção para a aquisição e o aprendizado dessa língua. Porque na verdade esse processo não é fácil. Aprender uma língua é complicado. Por quê? A língua ela é viva, ela se desenvolve, se transforma. Então quando eu adquiro a língua, eu tenho que ter interesse em adquiri-la, tenho que ter abertura para esse processo, assim como a Libras. Então, o diagrama, aqueles círculos, todos estão ligados à diferença de alunos no processo de aprendizagem, aos níveis, às especificidades. Uns têm objetivos de estar ali, outros não. Então, na verdade, os alunos são diferentes e nós temos que nos ater a esses tipos de alunos. Na sala de aula, tem vários tipos de alunos. Então, você, ao se deparar com eles, é necessário que se prepare. Prepare o processo de ensino, o processo das aulas. Então, nós veremos diversos perfis de alunos e que vai nos influenciar como professores. Teremos que refletir sobre o conteúdo a ser ensinado, essa segunda língua a ser ensinada. Será um processo diferente da L1, do ensino da L1. É necessário que pensemos em cada um dos alunos, que reflitamos para que possamos perceber os tipos de adaptações para cada um. Então agora, veremos um pouco sobre as teorias de aquisição da L2. Temos três. Temos o modelo inatista no processo de aprendizagem. Ali há um controle. Não é algo espontâneo, não. Por exemplo, na aula de Libras, temos o aluno. Como é a construção frasal desse aluno? Os contextos, as ligações. Então, tudo isso é controlado. Não há expressão, não há espontaneidade por parte do aluno. Existe o controle. Então, as reflexões, elas não acontecem de forma tranquila, livre, não. Há um controle. Ali, o aluno não tem autonomia para se expressar. Nesse ensino de segunda língua, nesse modelo, há um processo onde o aluno ele tem consciência, ele sabe que está aprendendo a segunda língua, com regras, estruturas, que embasam essa língua. Por exemplo, o português. Então, as pessoas, quando estão aprendendo português, se preocupam. Há um controle em fazer tudo certo, a estrutura corretamente. O aluno aprende por input. Ele compreende, como por exemplo, o professor explicando a disciplina. Se o aluno vê somente, ele não compreende, ele vai ter limitação, não vai conseguir aprender. Se há o input, ele consegue compreender mais fácil. Seriam essas ligações que ele faz, essas reflexões no processo de comunicação para aprender. Caso não haja input, não há aprendizado nem desenvolvimento. No processo de aprendizagem vai depender, tem algumas diferenças. No processo de escrita e fala são diferentes. Por exemplo, o inglês. Hoje a maioria das pessoas fazem curso de inglês como segunda língua. Mas, por exemplo, para tentar um concurso, vestibular, o Enem, e ali não cobra a fala, a pronúncia, cobra apenas a leitura e a escrita. Então, por isso, no momento da escrita,
No momento em que o aluno escreve, a preocupação maior é escrever corretamente. Há um controle para isso. Seguir corretamente, então há essa preocupação, se está certo ou se está errado. O objetivo é escrever certo. Ali, a estrutura gramatical, a fonologia, morfologia, dentre outros, não é o foco principal. O foco principal é a leitura escrita, a compreensão dessa leitura. Inatismo é isso. Agora o segundo modelo. O modelo cognitivo. O que seria? Nesse processo, há um controle ou autonomia? O aluno pode se expressar. De acordo com o material didático que vocês vão ler, vocês poderão fazer essa comparação. Lá tem o exemplo. Quando a pessoa começa a aprender a dirigir, ele se atém a detalhes, fica olhando para a marcha, para os pedais, ao volante. Então perceba que presta atenção em vários itens ali. Com o passar do tempo, ele vai se acostumando e isso já se torna automático. Ele já segue as regras, dirige, porém de forma automática. Ele tem autonomia, ele não presta tanta atenção como no início. Esse é o modelo cognitivo. E no processo de desenvolvimento, é assim também. O desenvolvimento de uma língua é assim. Então, começa lendo, se atendo a todas as palavras, com preocupação. Com o tempo, fica mais tranquilo, já lê de forma automática. Então, há um conhecimento implícito. Você já sabe a língua, você já conhece as regras. E as utiliza somente ao escrever e ao ler. Existe também o conhecimento explícito, que seria a fala. Você tem segurança em utilizar, você fala com segurança. Então percebam que há duas estratégias. A da escrita, que eu posso escrever para mim mesma, com falhas, e também da fala. Então, nesse modelo cognitivo, o foco maior é na forma. Lembra que estudamos na aula anterior? Que está vinculada à gramática, aos estudos linguísticos. Então, a forma. Temos a forma e o uso. Esses dois aspectos. Então, nesse modelo, está vinculado à forma, que é a gramática, a estrutura gramatical, a estruturação de frases, dentre outros, no processo de comunicação. O terceiro modelo é o construtivista. Esse é bem diferente. Nesse modelo, o foco é na comunicação, nos inputs. Aqui, as informações são percebidas, compreendidas, ou seja, o professor ensina, há uma interação. Por exemplo, no momento do processo de ensino, ensinando um tema aleatório, o professor pergunta, ele tenta falar com os alunos, conversar com os alunos sobre determinado assunto, de forma a estimular essas respostas dos alunos. Há uma interação. Isso é um ponto positivo, porque o aluno, por meio de inputs, consegue se expressar. Então, ele vai interagir, dialogar com o professor. E com isso o professor vai perceber
a respeito do tema. Se esse aluno conhece, então ele utiliza estratégias para estimular esse aluno. No processo de ensino, é necessário que haja sempre outras estratégias. Isso é muito importante. Esse processo tem que ser interativo. Tem que haver interação entre professor, aluno e colegas. É necessário haver conhecimento, haver uma mesma língua ali, praticar essa língua. Então é necessário esse contato para que haja essa língua, onde todos expressem. O aluno, ele vai auxiliar o professor nesse processo, por meio desses feedbacks, por meio dessa comunicação em língua de sinais. O foco na gramática e na estrutura não é levado em conta nesse momento. Temos ali atividades que objetivam estimular o aluno a utilizar a língua de sinais, a utilizar o aspecto visual. Então, há uma forte influência nesse sentido. É necessário que esse aluno tenha contato com a língua. Por exemplo, tem um aluno que vai conversar com outro aluno, trocar ideias, interagir, e o professor vai observar. Ou seja, é um estímulo à comunicação. Viram? Ali temos um questionamento. O que é ensinar língua? Como responder? Então, temos que refletir e percebemos que no material didático, após leitura, ele nos mostra que existem alguns conceitos e significados. Temos dois aqui relacionados ao ensino da língua. Um relacionado à arte. Nesse sentido, o ensino nos proporciona, nos capacita, ou seja, de forma individual. O sujeito, ele vai, por meio da criatividade, utilizar a língua. Então, tem que ter estratégias de ensino, exemplificando. Tem uma pessoa que é profissional na arte do desenho. Então, ela começa a imaginar e faz desenho dessa imaginação, de forma bem tranquila, paciente. Ela consegue trazer essa imaginação. Caso colocou algum detalhe errado, conserta, corrige. E é assim no processo de ensino. Já o outro foco, da ciência, ocorre o estímulo ao estudo, a pesquisa, a teoria, e isso é muito importante. A ciência é muito importante, porque para eu ensinar, eu tenho que estar vinculado a pesquisas, a estudos. Se eu não tenho esse amparo, como vou ensinar? Eu tenho que ter um embasamento para o ensino. Eu, como professora, preciso organizar e ensinar o meu material, mas eu preciso pesquisar, fazer leituras, ter um embasamento teórico. Só a prática, infelizmente, não posso. A prática sozinha fica falha. Então, é necessário que haja essa interação com a teoria. A teoria vai me possibilitar conhecimentos. Eu não posso ter um foco só, uma estratégia só. A teoria vai possibilitar que eu abra a minha mente, a minha cabeça para outras oportunidades novas e que traga essas oportunidades aos meus alunos, que serão futuros professores. Agora falaremos sobre a prática de ensino vinculada à reflexão, uma prática reflexiva. Viram a imagem?
De um lado está a prática e de outro a reflexão. Então, o professor, ele precisa ter o hábito de ensinar e refletir sobre esse processo de ensino. Como seria isso? O professor, ao dar aula, terminou essa aula, ele vai para casa e ele vai sentir que faltou alguma coisa, ele podia ter ensinado ou com uma outra estratégia, podia ter acrescentado alguma coisa e no momento ele esqueceu. Então, talvez o aluno não tenha mostrado interesse, mas e o professor? Ele deve fazer essa reflexão sobre como estimular esse aluno. Então, é necessário que o professor, ele sempre faça registros da aula. Então, por exemplo, temos o diário, tudo que aconteceu na aula, coloque no diário. Gravar a aula. Então, várias são as estratégias que podem ser utilizadas para registro. Leve para casa e reflita. Será que conseguiu alcançar o objetivo? Qual foi o objetivo? Os alunos ficaram atentos? Conseguiu alcançar o objetivo? O método de ensino utilizado deu certo? Condiz com a aula? Faltou alguma coisa? Ou eu devo trocar, eu devo substituir essa metodologia? Então, no processo de ensino, o professor ele precisa unir teoria e prática. Ele precisa refletir sobre os pontos positivos, o que deve ser mudado, o que deve ser substituído, trazer a teoria para o processo de ensino. O conteúdo ele deve ser mudado, vai continuar com este. Então, no material didático, tem várias perguntas, várias reflexões que vai auxiliar o professor no processo de aula. Tem ali falando sobre aula, sobre o plano de aula, a importância desse estímulo e da reflexão. O professor, ele não pode ser egoísta, não pode trabalhar sozinho, organizar sua aula só. É necessário que ele conte com o apoio de um colega. Sente com esse colega, discuta, converse, tenha ideias, troque opiniões. Por quê? O local de ensino é impossível o professor sozinho dar conta de tudo. É preciso que ele troque informações, que ele pesquise sobre esse espaço de ensino. Por quê? A teoria e a prática devem ser refletidas, devem estar interligadas, para que eu seja um professor bom, para que eu tenha uma prática boa, para que eu desenvolva as minhas aulas. Se na minha prática eu já sinto que eu já estou pronta, está errado, não é assim. Eu preciso sempre buscar informações, lançar mão de informações novas, ter contato com outros professores, interagir com eles, de forma a ampliar o meu conhecimento. Então, já falamos sobre a reflexão e a prática, que devem estar atreladas. Também falamos a respeito do apoio de outros profissionais da área. Agora falaremos sobre a competência e perfil desse professor. Temos vários tipos. A competência teórica são saberes, o embasamento, as leituras. Não é somente alguns autores, mas é saber explicar como ensinar, explicar sobre o processo de aprendizagem, estratégias, resolução de problemas em sala de aula, organização de um plano de ensino, adaptações. Então, é muito importante que o professor saiba. O professor para o ensino de Libras, ele terá vários caminhos nesse processo de ensino. Então, ele precisa saber o momento, o que ensinar,
o que explicar, o que detalhar naquele momento. Então, ele deve conhecer esse campo de atuação, essa área, os autores que discutem sobre isso, sobre o aprendizado de línguas, sobre o processo de ensino da língua de sinais. Então, isso é muito importante. O professor precisa conhecer, ler o que os autores escrevem sobre cultura surda, identidade surda, movimentos surdos. Então, esses materiais vão fornecer conhecimento ao professor, de forma que ele possa interagir, instigar o seu aluno. Então, ele deve ter curiosidade, porque o aluno, ele depende do professor. Então, com isso, o professor deve instigar esse aluno, deve provocá-lo, de forma que aguce nele a curiosidade, o interesse, a dúvida. O professor não deve dar tudo pronto, não. Deve instigar, gerar dúvida nesse aluno, para que ele seja capaz de desenvolver por meio das dúvidas. Também tem a competência interna, onde o professor, ele tem uma trajetória histórica, tem suas experiências na área de ensino, experiências por meio de contato com alunos, em vários espaços, com diferentes níveis, formas de refletir diferentes, opiniões diferentes. Então, o professor, ele precisa conhecer essa trajetória, ele ter essa trajetória interna, com suas experiências, de forma que ofereça aos alunos. Não adianta o professor ter conhecimento, saber, ter uma vasta experiência na área de ensino da língua de sinais, porém, o professor não utiliza, não oferece isso ao aluno, não há uma troca. O professor não se abre ao aluno. Então, se torna difícil esse processo. Nós, na área do ensino, devemos estar sempre buscando coisas novas, inovações. Nós não podemos pegar a experiência dos outros, nós temos as nossas e devemos utilizá-las. O mais importante é haver contato com professores surdos. Isso vai possibilitar informações, ricos conhecimentos. Aproveite esse contato com o professor surdo, se você tiver oportunidade. O professor ouvinte, ele conhece da teoria, ele pode também discutir com você sobre temas a respeito da língua de sinais, na própria língua de sinais. A competência linguística, temos aqui 2 leques, a competência comunicacional e a competência vinculada à forma, à gramática. Temos esses 2 leques. Então, o ensino de língua brasileira de sinais não é somente sinais para a comunicação, não. Tem um momento também que é de extrema relevância explicar a gramática da língua de sinais, a morfologia, a fonologia, a sintaxe. Todas essas estruturas são importantes. O professor precisa saber, ter conhecimento. Se o aluno pergunta, o professor tem que estar pronto para responder. É como se eu, professora, tivesse conhecimento de tudo, fosse completo? Não, não é isso não, eu não sou completa. Mas o que eu tenho, eu passo aos meus alunos. Isso é importante. Então, agora, estamos finalizando a nossa aula. Vocês, em grupos, vão organizar a atividade que está no AVA, vejam. Caso tiverem dúvida, procurem o tutor, me procurem, para que possamos interagir, para fazermos uma atividade bem legal. Então, vamos aprender, isso é muito bom, ampliar conhecimento, porque vocês, como futuros professores, vão organizar a sua aula, então vão aprender a organizar um plano de ensino. Isso é importante, porque no trabalho vocês terão a responsabilidade, o papel de professor que é este. Então, finalizando a nossa aula, desejo a vocês bons estudos, continuem discutindo
e até a nossa próxima aula. Abraços, tchau!